Que Deus te abençoe ricamente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão consoladora do Espírito seja com a igreja. É sempre muito bom estar com os irmãos, é sempre uma grande alegria. E eu fico pensando como nós somos privilegiados, como nós somos um povo realmente cheio de privilégios. Temos irmãos que são amigos, que são fiéis, que nós aprendemos uns com os outros. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação na minha vida. Os princípios de Deus para uma família feliz. Muito obrigado, viu, Tiago? Tiago mesmo, não errei não, Tiago. Pela leitura, muito obrigado pela facilidade que você nos ajudou a compreender o texto. Muito obrigado, um texto longo e você o leu muito bem. Que Deus te abençoe e continue ajudando você aí a crescer em todos os aspectos da sua vida. Estes salmos, lido pelo Tiago aí, muito bem lido, nós acabamos de ouvi-lo, ele retrata a família e mostra-nos uma espécie de mapa para termos uma família feliz. Esse é o foco, esse é o alvo, essa é a nossa ardente expectativa. E nós vamos meditar juntos sobre os ensinamentos desses salmos hoje de manhã. Mas antes de nós meditarmos, antes de nós compartilharmos um pouco sobre o que esses salmos nos ensinam, antes da nossa reflexão, eu quero tirar aqui um diagnóstico da igreja, quero fazer um diagnóstico aqui entre os irmãos, rapidamente, com um levantar de mãos, vai nos ajudar a entender isso. Quantos entre nós aqui que são solteiros, pode levantar a mão por gentileza? Temos um número grande de pessoas solteiras, obrigado. Quantos são viúvos? Temos também, obrigado. Agora pode incluir os jovens. Quantos aqui desejam se casar? É bom que os jovens, gostei de ver, viu, Paulo? É bom, Rodrigo, é bom ver os jovens participando. Que Deus vos abençoe ricamente, estão no caminho certo. Deus possa abençoar vocês. E aí, continuando o nosso diagnóstico, quantos aqui têm filhos pequenos? Hoje eu tenho netos pequenos, não tenho filhos pequenos mais. Quantos aqui têm filhos pequenos? Interessante. Quantos têm filhos adultos ou até casados? Serve? É filho? Filho do coração? Amém. Quantos aqui são avós? Que coisa maravilhosa, que coisa boa. Muitos avós, muitos filhos, muitos pais. Nós somos realmente uma família. Todos nós aqui, nós somos contemplados, nós somos alcançados por esses salmos que o Tiago leu para nós. E com base na palavra de Deus, nós vamos entender quais são os segredos. Com base nesses salmos, nós vamos tentar tirar aí aplicações desses salmos lidos pelo Tiago. Nós vamos buscar entender quais são os segredos de uma família feliz, porque todos nós almejamos isso. E eu te convido então a meditar comigo nos versículos 1 e 2 do Salmo, porque eles tratam daquilo que é essencial na família, o casamento. Tudo começa por um bom casamento. Uma família próspera, uma família abençoada e abençoadora, passa por um casamento abençoado, passa por um casamento abençoador. Então, eles tratam aí desse princípio. Se o Senhor, preste atenção na palavra de Deus, não são minhas palavras. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu tirei muita sentinela. Vigia em vão, se Deus não guardar. Nós estamos vendo o Brasil aí. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, trabalhaste. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Glória a Deus.
Não basta um rapaz e uma moça se amarem. Não basta terem bons princípios. Não basta terem boa formação acadêmica, boa formação tecnológica. Não basta isso. Não basta eles fazerem uma festa bonita. Já tive a oportunidade de participar em inúmeras cerimônias, inúmeras festas de casamento. Não basta eles fazerem uma cerimônia bonita, uma festa bonita, para ter um casamento feliz. Esse casal, cada um de nós precisamos entender que Deus é o alicerce da família. Deus é o mantenedor. O casamento feliz precisa ter Deus como edificador. Deus precisa edificar o seu e o meu casamento. Se o Senhor não edificar a casa, o trabalho foi por água abaixo. A expressão mineira do interior, foi por água abaixo. O casamento feliz precisa ter Deus como alicerce, Deus como o edificador, Deus como protetor, Deus como mantenedor. Famílias no século 21, precisamos desesperadamente de Deus na nossa família. Precisamos de Deus. Por isso, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão, à toa, inútil, trabalham os que a edificam. Se nós construirmos o nosso casamento, a nossa família, apenas sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa vontade, sobre os nossos próprios esforços, por mais nobres que sejam, por melhor que sejam os meus esforços, por melhor que sejam os meus sentimentos, por melhor que sejam as nossas vontades, a família pode não suportar as tempestades quando elas vêm sobre a casa, porque vêm e batem com impacto, com ímpeto contra a casa. E se a casa não estiver fundamentada no Senhor, se Jesus não for o alicerce, se o Senhor não for a base, não for o mantenedor, grande será a ruína. Há momentos, e nós passamos por eles, nós todos passamos por eles, que os nossos sentimentos podem estar andando aí meio que na reserva. O tanque está meio vazio. Talvez você já andou com o seu carro na reserva. E tem momentos que os nossos sentimentos são assim. Estão meio que vazios. Nosso tanque emocional, fala-se muito disso, né? Os psicólogos, os profissionais da área da mente sabem bem disso. Às vezes o nosso tanque emocional está vazio. Nesta hora, nesse momento, quando estamos na reserva, precisamos lembrar que a aliança, não estou falando do anel, símbolo da aliança, estou falando da aliança que está lá no coração. Eu uso o anel como símbolo há 37 anos. Tem 37 anos que eu sou casado, não abro mão do anel como símbolo do meu casamento. Mas eu não estou falando da aliança que é anel. Nesse momento, o compromisso, a aliança, o entendimento de que o casamento foi feito na presença de Deus, de que Deus é o alicerce, de que Deus é o edificador, de que o Senhor é o protetor, de que o Senhor é o mantenedor. É isso que sustenta o casamento e a família nas horas da turbulência. Porque nós todos passamos por turbulência. E literalmente a turbulência nos causa medo, nos causa insegurança. E nós todos passamos por isso. Aí precisamos do cordão de 3 dobras. O marido, a esposa e Jesus. Jesus precisa estar presente na sua família. Jesus precisa estar presente na minha família. E Ele já está, e nós louvamos a Deus por isso. Eu não estou falando para pessoas que não têm Jesus como mantenedor do casamento. Mas eu quero só te incentivar a não tirar o Senhor, não tirar a pedra de esquina da sua família. E é por isso que o texto diz novamente, a gente está repetindo o texto,
Se o Senhor não edificar a casa, vai trabalhar em vão. É preciso ter o cordão de 3 dobras, que a gente já falou. Se não tivermos uma consciência da presença de Deus no lar, na família, se não tivermos a consciência de que a presença de Deus é a base, é o alicerce, nós podemos construir o casamento sobre a areia. Eu estou ensinando meu netinho caçula lá algumas musiquinhas, algumas coisas, e a gente canta para ele, né? Se na frouxa areia construir, a casa vai cair. E ele gosta, é muito moleque, gosta de uma maldade, ele gosta quando a casa cai. E ele brinca assim, ô Bal, às vezes não me chama de vô nada, às vezes fala Bal. Ô Bal, a sua casa vai cair, dá uma risada. Mas isso é fato. Se nós não tivermos convicção de que a nossa casa está fundamentada na rocha firme, se construirmos na fragilidade da areia, na fragilidade dos nossos recursos, na fragilidade da nossa inteligência, na fragilidade da nossa formação, na fragilidade do legado dos nossos pais, que tem valor, mas são frágeis também às vezes. Se construirmos sobre essa fragilidade, essa casa, igual o Caio gosta de brincar, vai cair, e ele dá até um grito, quando a minha casa cai, quando a dele cai, ele não grita não, ele fica com a cara fechada, mas é assim mesmo, né? As crianças gostam de uma brincadeira, gostam de algo pitoresco, mas a gente precisa estar atento a isso, porque a tempestade chega para mim, chega para você, chega para todos nós. Em quem você edificou o seu casamento e a sua família? Uma pergunta para a sua reflexão. Sobre qual fundamento, qual base está sustentado o seu casamento e a sua família? O segundo ponto que nós podemos tirar dos Salmos. Se o primeiro é o casamento, a segunda área fundamental para constituir uma família é trabalhar. Tem que trabalhar. E a gente precisa entender isso, entender bem. E o versículo 2, que o Tiago leu, diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Tem gente que é assim, né? Levanta cedo e nem dorme direito. Comer o pão que penosamente granjeaste, às vezes nem mastiga a comida, de tanta correria para trabalhar. Aos seus amados, não estamos incentivando a preguiça com isso não, mas aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, versículo 2. Deus não está aqui colocando o trabalho como algo irrelevante, não é isso, como algo desnecessário. Trabalhar é básico, trabalhar é fundamental. Sem trabalho, não dá para viver dignamente. Mas, entretanto, todavia, Deus está orientando a respeito do trabalho. O texto aqui não coloca o trabalho em segundo plano, não relega como algo desnecessário, mas tem uma orientação a respeito do trabalho. E a gente precisa entender. Só uma historinha aí para ilustrar, e tem muitos aí que vão sorrir, porque fazem parte da história como a minha. Na minha época, eu não sou tão velho assim não, mas via de regra, a gente casava com muito amor no coração, com grandes sonhos na alma, mas com o bolso vazio. Não é verdade? Para os mais velhos aí, para a turma de 60, daí para cima, não é verdade? Nós casamos assim. A maioria, muitos de nós. Talvez com você possa ter sido diferente por alguns fatores, né? De família, de origem, de criação e tudo mais. Mas muitos de nós casamos mais ou menos aí dentro dessa condição. É o caso daquele que vos fala. Eu fiz a minha mudança no dia 3 de outubro, o dia do casamento. Eu consegui alugar um barracão e levar os meus móveis. Sempre trabalhador, sempre simples, mas Deus é bom. Hoje a moçada quer casar com tudo pronto. Eu não vejo nada de errado nisso. Não estou criticando, não estou me opondo, e quem sou eu para me opor? Mas hoje a moçada quer casar com tudo pronto.
Eu até não vejo nada de errado. Mas eu quero te falar uma coisa como um pai, como um avô, como alguém mais velho do que você, falando para a rapaziada, para a moçada. Tenha cuidado. Tenha cuidado com isso. Porque às vezes a busca desenfreada por uma estabilidade econômica, uma estabilidade financeira, que isso não seja o seu alvo tão desejável que possa tirar você da presença de Deus. Nós temos pessoas, nós temos jovens inteligentes, jovens intelectuais que vão se casar e que às vezes começam a distanciar de Deus por causa dessa busca desenfreada por uma estabilidade financeira. E eu não estou dizendo que a estabilidade não é importante. Mas a minha palavra, como alguém mais vivido, é que você possa ter cuidado. Que essa busca não tire você da presença de Deus. Que essa busca não tire de você a alegria de viver. Às vezes você gasta mais ou você gasta toda a sua energia para ganhar dinheiro. E não é errado trabalhar. E não é errado usar a inteligência, e não é errado usar a formação para ganhar dinheiro. Mas isso não pode ser o ponto principal. Até achando que se você tiver muito dinheiro, às vezes você pensa assim, o seu casamento estará solidamente edificado. Isso não é uma verdade. Tomara que já tenha mudado o quadro, eu não vejo muita reportagem, eu não leio muito, infelizmente não leio muito essas coisas, mas há um tempo atrás eu ouvi falar que aquele Bill Gates estava se divorciando. Se dinheiro fosse o mantenedor de casamento, aquele homem podia viver 1000 anos casado com a mesma mulher. Então é por isso, não sei nem se voltou, se reatou, tomara a Deus que tenha reatado, tomara a Deus, né, que tenha sido só um boato aí na mídia, nessas coisas aí, até coloquei o nome do homem aí, mas, se dinheiro solidificasse casamento, esse homem podia viver casado 1000 anos com a mesma mulher. Então, dinheiro, trabalhar para ganhar dinheiro é importante, claro. Dinheiro não é necessariamente a garantia de uma família feliz, embora ele seja necessário. Eu trabalhei 33 anos, só no Estado. Fora o tempo da infância, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Aí com 18 fui para o exército, saí, fui para a polícia, bombeiro, e fiquei a vida inteira. Então dá mais de 40 anos. Trabalhar é necessário. Ganhar dinheiro para sustentar a família é necessário. Mas não é isso que sustenta um casamento. O versículo 2 nos ensina que inútil é levantar de madrugada, repousar tarde, não comer direito, e aquela história, aquela luta de quem mora em metrópole, em megalópole, do século XXI, nós sabemos a luta, né? Eu não trabalho mais assim, com vínculo empregatício, mas às vezes eu vou sair de manhã, eu vejo o trânsito, a Avenida Abílio Machado, hoje antigamente era caminho de boi, né? Hoje é quase que não consegue andar ali de carro, de manhã. Então a gente vê a luta que as pessoas enfrentam. E você? A minha pergunta para você. Está trabalhando mais tempo do que poderia e do que deveria? Deus tem uma promessa. E Deus cumpre a palavra dele. Deus não é como nós, que às vezes a nossa palavra, e nem deveríamos ser assim, porque na verdade seja sim ou não. Mas Deus é diferente de nós. Deus cumpre a palavra dele. E Deus tem uma promessa. Os seus amados, Ele dá enquanto dorme. Então não é o desespero. Não é a busca desenfreada. Mas é saber equilibrar as coisas. Eu quero te incentivar a crescer mesmo para os jovens. A se profissionalizar, a formar, a caminhar. Mas não esqueça de Deus. Não esqueça do Senhor como a base, como o alicerce da sua vida. Faça o melhor. Mas não se esqueça de Deus. Não esqueça também do seu cônjuge, que é mais importante do que o dinheiro.
às vezes corre tanto, trabalha tanto, que não tem tempo para desfrutar daquilo com o cônjuge. Pensa nisso. Uma vida simples é boa, é muito bom viver uma vida simples, é muito bom poder assentar de manhã e ficar 30 minutos, isso é já aposentado, né? Já para careca, cabeça branca, mas é muito bom poder assentar e ficar 30 minutos tomando café de manhã junto com uma esposa de 60 e tantos anos de idade. Isso é um privilégio sem igual, isso é um privilégio. Não é para todo mundo, nem todos estão aposentados, é verdade. Aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Agora, a terceira fase do casamento, para nós concluirmos, faltam aí alguns minutos. Então, o primeiro passo da família é o casamento, depois o trabalho, e agora vem os filhos. Aí vem a chegada dos filhos. Diz a palavra de Deus, e o Tiago leu para nós, que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. E é muito bom poder fazer o que você está lendo. É muito bom poder olhar para os filhos como herança de Deus. É algo maravilhoso. Porque herança é aquilo que você não trabalhou por ela, aquilo que talvez você nem merece, mas você recebe. Os filhos são herança de Deus, os filhos são bênção de Deus. Que nós possamos olhar para os nossos filhos cheios de alegria, cheios de gratidão, porque os filhos são uma herança bendita. No momento em que você e eu, no momento em que nós compreendermos e entendermos que os filhos vieram de Deus e que eles foram a nós confiados a você como uma herança, para que você possa nutri-los, para que você possa criá-los, para que você possa ensiná-los, para que você possa consagrá-los a Deus, tudo vai mudar na sua perspectiva sobre os filhos que Deus te deu. Os filhos foram nos dados por um tempo, e nós temos a responsabilidade de devolvê-los a Deus, com menos riscos possível, da melhor maneira possível. Herança do Senhor são os filhos. Eu sei que você sabe disso, eu sei que você valida isso, eu sei que você reflete sobre isso, mas é meu dever te relembrar. Agora eu quero dizer também, que eu encho muito a boca, mas os filhos, eles não são seus, os meus filhos, eles não são meus, eles são confiados, eles são emprestados a você. E os dois homens que eu tenho, os meus dois filhos, eles foram confiados, eles foram emprestados a mim. Agora o versículo 4 me chama a atenção para uma figura, uma metáfora aí muito importante, e vale a pena a gente entender. O versículo 4 diz que os filhos são como flecha na aljava do guerreiro. Então essa é uma figura de linguagem de guerra. É uma figura de linguagem militar. E especialmente, ou mormente, como você preferir, na época em que as guerras eram disputadas pelos flecheiros. O contexto aí era esse. E a gente precisa entender, os arqueiros. Os filhos como uma flecha. E aqui nós tiramos 3 lições importantes e vamos encerrar a nossa reflexão em cima do Salmo 127. Primeira delas, o guerreiro, ele mesmo é quem carrega as flechas. Ele não terceiriza o trabalho.
Ele mesmo carrega as suas flechas. Como pais, nós não podemos terceirizar a criação. O guerreiro carrega a sua própria flecha. Os pais devem carregar os filhos. Estou falando agora do homem. Carregar, literalmente. Alexandre está carregando uma princesa no colo aqui. Os pais devem carregar os filhos. A mãe os carrega no ventre, claro. Os pais carregam na alma. O Átila está de serviço hoje. Serve num batalhão de eventos, um batalhão novo da Polícia Militar de Minas Gerais. Essa madrugada eu estava lembrando dele em oração. Ele estava de serviço de ontem para hoje, agora ele está em casa dormindo. O Abner, sargento da Polícia Militar, serve lá no batalhão de trânsito. Está lá em Presidente Prudente hoje, está de férias. Todas as horas eu lembro desse menino. O menino tem 34 anos, mas é menino. E a gente carrega os filhos na alma. A gente carrega no colo. Os pais carregam no bolso. Os filhos são independentes, os filhos são adultos, os filhos trabalham. São casados. Mas eu tenho o dever de ajudá-los financeiramente quando eles precisam e quando eles requerem. Não é me intrometer. Mas o pai carrega também no bolso. O pai carrega nos sonhos. Eu sonho para os meus filhos. E durante o tempo que nós estávamos cantando, aí um dos cânticos, o Abner lembra muito, eu estava pedindo a Deus, Senhor, mantenha o meu sonho de presidir, de servir, de ser um dos presbíteros, um dos servos pastores na igreja do Senhor, um dia junto com um dos meus filhos. Quem sabe Deus ainda vai me conceder essa graça. Eu sei que é o sonho do Felipe, do Maurício. O Felipe já compartilhou isso comigo. Um sonho bonito. Um sonho bonito. Eu sonho esse sonho. E sei que o Abner também sonha, mas sei também que ele está longe, ele precisa melhorar muito, e que eu preciso melhorar muito, para que Deus me conceda essa graça. Mas como pai, nós sonhamos. A segunda lição do guerreiro é que um guerreiro não carrega a flecha para a vida toda, ele lança, tira da aljava e lança. E nós precisamos entender isso bem, especialmente as mães. Filhos têm fase de ser cuidado pelos pais. Filho tem fase de ser sustentado pelos pais. Mas eles não podem ser sustentados pelos pais pela vida inteira. Precisamos preparar os nossos filhos para emancipar. Tem hora que o guerreiro lança a flecha para longe de si. Nós não criamos os filhos para nós. Ieda, nós estamos com o ninho vazio. Às vezes, quando os netos vão lá em casa, é uma alegria. Depois eles vão embora, ficam os dois. E graças a Deus pelo bom relacionamento. Graças a Deus que os dois foram embora. E a gente fica sentado lá 40 minutos para tomar café da manhã. Fica lá conversando, até às vezes rindo um do outro. Louvado seja Deus por isso. A Ele toda a glória. Mas os filhos, a gente lança. Nós precisamos preparar os filhos para a vida. E a terceira lição, essa imagem da flecha, eu acho muito importante. É que o guerreiro não lança a flecha sem alvo. O guerreiro, ele alveja. Ele não lança ao léu, ao bel prazer. Então, nós não podemos lançar os nossos filhos de qualquer maneira. Nós precisamos lançá-los para o alvo, ter um norte, ter uma percepção de onde eles vão alcançar, o que é que eles vão atingir. E dentro desta percepção, os pais devem lançar os filhos com um alvo bem definido. Eles devem ser preparados para serem servos de Deus. Os filhos precisam ser preparados para serem servos de Deus.
Deus não tem netos, Deus tem filhos. Os filhos não são filhos de Deus porque são filhos do pastor, porque são filhos do presbítero, porque é filho do evangelista, porque é filho do diácono. Nossos filhos precisam ser filhos de Deus, servos de Deus, para viverem para a glória de Deus, para fazerem a obra de Deus, continuar a obra que nós começamos, porque nós estamos indo. Daqui a alguns anos eu não estarei mais aqui compartilhando com vocês, e queira Deus que possa estar o Abner ou o Átila, ou o Abner Miguel ou o Caio. Nós não vamos continuar. Então os nossos filhos precisam ser preparados para fazer a obra de Deus, e não apenas para terem sucesso nesse mundo. Eu vou investir 2 minutos no seu tempo aqui a mais agora, porque eu quero te incentivar a valorizar a formação do seu filho, a formação acadêmica, tecnológica, e vai por aí fora aprender língua inglesa, aprender N idiomas. Mas não prepare o seu filho apenas para este mundo, não coloque as expectativas em cima do seu filho apenas para as coisas dessa vida. Ensine o seu filho a ser um servo de Deus. E eu concluo que eu tenho certeza do que eu vou te falar, porque eu vivo isso como você vive. Não existe uma família perfeita, não existe uma família sem defeito. Isso é utopia. Agora, se você acha que a sua família é perfeita, eu vou te pedir para nos passar o endereço. E eu vou querer passar 1 ano lá na sua casa. Talvez para mim 1 ano seja pouco, para eu tentar aprender a ter uma família perfeita. E talvez eu ainda não vá aprender. Mas o nosso ponto para concluir não é esse. Embora a minha família e a sua família não sejam perfeitas, eu quero incentivá-los. Aquele que fala é o primeiro que ouve. Valorize a sua família, valorize o seu cônjuge, valorize os seus filhos, para a honra e glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude a edificar a sua casa sobre o firme fundamento. Alexandre.